Não perca os prazos e continue participando quantas vezes quiser. Sat FM, a rádio que mais dá prêmios em São Paulo. Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio. E ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir, não precisa de esforço e com pouca atenção, a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. Você vai sentir a diferença. Anuncie no rádio. Ligue 11 4743 7615. 11 4743 7615. Uma campanha da Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Lojão do Baixinho, o shopping do seu bebê em Suzano. Enxoval completo, carrinhos, móveis, moda bebê, cadeirinhas e acessórios. Temos crediário e aceitamos todos os cartões em até 10 vezes sem juros. Lojão do Baixinho, Rua General Francisco Glicério, 696, no centro, Suzano. Eu, vereador Edmilson Paulo Gato, agradeço a você e a sua família pela confiança no ano que passou. Desejo que no ano que se inicia continuemos juntos, desenvolvendo ações que garantam uma vida melhor para a nossa gente. Feliz Natal e um feliz Ano Novo. Esses são os votos do vereador Edmilson Paulo Gato. Todos os sábados, Sat Dance Night, às 18 horas. Hello, Brasil. O melhor da cena eletrônica. E relembrando o passado. Sat Dance Night. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Informativo Sat FM. Confira agora as últimas notícias. Em mais uma fase da Lava Jato, Polícia Federal prende no Rio o ex-chefe da Casa Civil do governo de Sérgio Cabral, Regis Fittner, e o empresário Jorge Sadala. 9 em cada 10 cidades brasileiras descumprem a lei que obriga as prefeituras a garantir vagas em creches para pelo menos a metade das crianças com até 3 anos de idade. O dado é do portal G1. Avião militar norte-americano cai no Oceano Pacífico, perto do sul do Japão. 8 dos 11 ocupantes foram resgatados e as buscas continuam. Marinha da Argentina investiga ruído detectado no Oceano Atlântico horas após a última comunicação com o submarino que desapareceu há uma semana. O barulho pode ter sido provocado por explosão. Apesar da boa atuação na rodada contra o Celtic, Neymar se irrita ao ser perguntado por jornalistas se aceitaria jogar no Real Madrid. O craque do PSG deixou a imprensa falando sozinha. Estas são as notícias de agora. De hora em hora, informativo Sat FM. Sat FM. Show da manhã. Emissora classe especial. Sat FM, sexta-feira, 24 de novembro, 10 horas e 7 minutos em São Paulo, até as 10h37. Vamos bater um papo com a segunda rodada de entrevistas com os vereadores. Tivemos a primeira no mês de abril, agora estamos no mês de novembro, iniciando a segunda. Hoje com a gente por aqui, o vereador, professor Edirley, do PSD. Professor Edirley, bom dia, tudo beleza aí? Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes, os munícipes que nos acompanham nesse momento. Bom dia a todos. Muito bem, hoje eu vou perguntar para você algumas perguntas de ouvintes. Já tem pergunta aqui, né? Que não pode calar. Já é a primeira pergunta que eu vou fazer, acho que para todo mundo, que todo mundo está perguntando já logo de cara. Você já sabe o que é. Você adivinhou já? O IPTU. É, claro que é. Rapaz, vidente, hein? Rodrigo Monteiro, sem desculpas, caro amigo. Você tinha o poder de decisão e votou a favor ao aumento do IPTU.
você será muito cobrado, assim como todos os vereadores. Honre, tá, ó, tô lendo o que tá escrito aqui, palavrão eu não vou falar, tá? Honre os votos que você recebeu, amigo. Mude, trabalhe, pois é para isso que você foi eleito. Rodrigo Monteiro. Eu vou fazer as perguntas, todos os vereadores, as perguntas serão sem ofensa. Falou em ofender, eu já não faço a pergunta, tá? Falou palavrão aqui, que nem ontem teve um palavrão na página do vereador, foi na página dele, inclusive o cara pôs o palavrão, não vou falar, claro que não, né? A gente tem que respeitar, primeira coisa, respeito, né? Vereador Edilei, por favor. Bom, eu acho que... Assunto polêmico, IPTU. Eu percebo que a indignação, ou até mesmo o descontentamento, e nós sabemos que na política é impossível agradar a todos, nem sempre as atitudes que são tomadas e as decisões, as votações, elas vão ter uma repercussão 100% positiva para um lado ou para um outro, e o que não pode faltar é a oportunidade de se ouvir a outra parte e entender. Porque eu fico preocupado porque algumas pessoas que criticam e falam em relação a esse reajuste que aconteceu quarta-feira na Câmara, elas não estão atentas aos detalhes e ao todo do projeto. Isso me preocupa, porque eu estive conversando com algumas pessoas e tive a oportunidade de explicar, e muitas daquelas que tiveram o bom senso de ouvir, elas compreenderam e começaram a entender melhor a dinâmica e o porquê do reajuste. Eu quero aqui ressaltar que na gestão passada, em 2013, teve a votação polêmica no governo do Paulo Tokuzumi e durante 20 anos não teve a reavaliação da planta genérica de valores. Desculpa interromper, você votou a favor ou contra? Fui contra. Fui contra. Então, para o gestor, para o administrador, quanto mais tempo se demora para reajustar, mais alto fica o aumento. Então teve todo aquele conflito no período do Paulo Tokuzumi, e ele fez uma lei que, para mim, ela em alguns momentos ficava complicada porque deixava um aumento que nós, na época, calculamos entre 120% e 130% para esse ano de 2018. Por isso fui contrário. Votei contra em 2013. Então, na época, todo mundo já sabia que esse ano, já sabia, ano que vem, já ia ser 100 e cacetada. Principalmente a oposição justificava um dos pontos, era justamente isso, essa questão do quê? Do crescimento absurdo e, por exemplo, quem paga hoje R$100 do IPTU pagaria quase R$300, né? Você lembra do placar que foi na época lá, não? Na época... Foi aprovado, né? Você lembra uma diferença grande? Que eram 21 vereadores, ou era 19? Se eu não me engano, 6 ou 7 foram contrários. Tá. Inclusive então, eu. A grande maioria venceu, então. Isso. Tá. Lembrando que na primeira votação nós conseguimos adiar a votação e na segunda votação nós fomos votos vencidos, né? Mas isso faz parte da política. Bom, retomando o raciocínio, Paulinho, e aí ficou agora para 2018 esse reajuste, que segundo cálculos da nova gestão, o aumento chegaria em torno de 162% a 165% de aumento. E a gente sabe que a arrecadação para a cidade é bem-vinda, mas por outro lado existe o quê? Existe um aumento muito grande que vai prejudicar e vai ter uma grande inadimplência. E eu acredito que o prefeito Rodrigo, juntamente com a sua equipe, com o secretário Itamar, eles se reuniram pensando na cidade, pensando no desenvolvimento do município, pensando na população. E aí eles adequaram e eles fizeram, sim, proporam um reajuste, mas um reajuste que com certeza ele em algum momento, algumas pessoas pensam que vai trazer dificuldades, mas eu penso por outro lado, vai trazer melhorias para a cidade. Porque o prefeito Rodrigo foi muito claro, foi muito transparente em apresentar a arrecadação, que vai chegar em torno de 14 milhões, e já destinando parte desse dinheiro para vários postos de saúde, para várias escolas, porque não adianta, Paulinho, construir uma escola, construir um posto de saúde e não ter custeio. Não ter como colocar professor, como pagar médico, como colocar remédio. E nós sabemos que a nossa cidade passa por muitas dificuldades, e eu acredito que, muito sabiamente, a equipe do prefeito se organizou, pensou
de maneira articulada, bem estruturada, pensando no melhor benefício da cidade, eu tenho certeza que este momento na qual nós votamos, nós estamos juntamente com o prefeito pensando na melhoria e no bem da cidade, e os frutos com certeza virão a partir do próximo ano com o aumento da nossa arrecadação. E eu fico percebendo que, entre as inúmeras críticas, eu quero ressaltar aqui que aquele que tem um valor venal no seu IPTU, que chega a 50 mil reais, essa pessoa ela não sofrerá nenhum aumento. Então nós estamos em torno aí de 17 mil residências que elas não sofrerão R$1 de reajuste. Vai permanecer. Estive conversando com o secretário Itamar e ele teve toda essa preocupação de passar para nós que se fala muito no aumento, no reajuste, e um pelo outro, a gente sabe que a média é 20%, 21%. Agora a gente tem que ser coerente e entender que existem uma série de famílias que não sofrerão esse aumento devido à condição e ao valor venal, e proporcionalmente aqueles que têm um número maior de imóveis, o imóvel é melhor localizado, o imóvel é mais estruturado, tem um valor venal mais alto, ele acaba pagando um pouco mais. E é como o carro. Você tem um carro 2005, você paga um valor de PVA. Você tem um carro 2010, um carro 2015, um carro 2017, proporcionalmente você vai pagar mais. E eu acho que isso é importante porque este reajuste ele vem justamente para somar e beneficiar a nossa cidade que está carecendo. Muito bem, vou fazer aqui um alôzinho para a galera que está. Você manda um bom dia para a galera aí. A Rita de Cássia Mendes, o Pacola. Alô, Pacola, abraço, não vai esquecer do seu dia, meu. Manda um abraço pro Pacola aí. Tá ligado. Carol Santos Barbosa, Vivi Felipe, William, Michele, vixe, quanta gente, cadê? William, André Augusto, Anderson, Cristiano Feital, Márcia Monteiro Nascimento. Opa, tem uma pergunta aqui do Marcos Jackson, já falo já. Michael Carlos Silva, Roseli Aparecida Costa, Edileuza Luiza, Lucas Costa, Renato Lopes, Douglas Pessegueiro, Bárbara Mota, Wellington Alves, Renato Lopes Lozzi, Marcos Jackson Silva. Bom dia, porque o senhor, ao invés de votar pelo aumento do IPTU, não foi votado para baixar o salário dos políticos da cidade, salário dos vereadores, ou dos políticos em geral, creio eu. Bom, eu poderia até responder essa pergunta de uma outra forma, mas eu prefiro pontuar a questão do IPTU. Não teve nem um projeto em relação a isso na cidade, e nós sabemos muito bem, Paulinho, que o salário do vereador ele é sempre voltado no último ano para a próxima gestão. Então o vereador ele não tem consciência, ele não tem bola de cristal se ele irá retornar no ano seguinte ou não. E eu acredito que existe uma responsabilidade no ombro dos vereadores, da gestão pública, e nós, a partir de eleitos, não nos tornamos vereadores de um bairro, ou de 5, de 10 bairros, nós nos tornamos vereadores da cidade, e nós temos uma responsabilidade sobre os ombros, e eu acredito que o vereador ou os vereadores, eles trabalham sério, eles se dedicam, e infelizmente nem sempre é contemplado, nem sempre é entendido. E eu entendo que é importante, sim, a cobrança, é importante, sim, que a população ela se atenha, mas mais importante ainda, é viável que a população acompanhe o trabalho do vereador e o posicionamento e ouça o que o vereador tem feito, como ele tem se posicionado e, acima de tudo, Paulinho, que a população comece a acompanhar e prestar atenção naquilo que está sendo desenvolvido, as ações e o que a cidade tem de financeiro para solucionar os problemas. Porque se bate muito na tecla de A, de B, de aumentar, de diminuir. E nós sabemos que aumentar ou diminuir não vai resolver em nada. O que o município tem que entender é que o vereador que ele confiou, que ele colocou lá, tem que trabalhar e trabalhar sério. Tem que trabalhar e se dedicar. E a partir daí, cobrá-lo. Professor Edirley, nós temos apenas um total de meia hora, tá? Se puder, a gente
Porque senão não vai dar tempo. Tem muita Não, tá pergunta. Né? Não, tá, vou procurar ser breve. Eu nem comecei a fazer minhas perguntas ainda. Vou procurar ser breve. Deixa eu só aproveitar aqui as perguntas dos ouvintes, que tem muita pergunta aqui. Então vamos lá. Roseli Aparecida Costa, a Rita de Cássia Mendes mandando parabéns para você, admiro muito seu trabalho. Estou falando as palavras dela. Tá bom, professor, agora entendi. Michael Carlos da Silva, não sei o que ele entendeu, mas tudo bem. Eu vou falar da Roseli aqui. Nenhum político dá a ideia de diminuir seu salário, e de todos os políticos, quando pensamos em mudança, temos que começar pela nossa casa. Tudo só vai melhorar quando a mudança começar em Brasília e em todas as outras prefeituras. Fora isso, não acredito que nada vai melhorar. Ninguém quer sacrificar a si. Tudo sobra para os pobres. Vou continuar, tá? Porque senão a gente não... A gente tenta resumir depois da resposta. Ela falou aqui, a Rita, obrigado pela explicação do IPTU. Foi muito esclarecedor, tirou minhas dúvidas. Carol Santos Barbosa, seria muito óbvio votar contra o aumento, porém muitos criticaram sem ouvir o lado dos vereadores, que foi esclarecedor. Michael, Casa Branca ainda nem tem tudo... Casa Branca ainda não tem um centro cultural. Quando que vai chegar? Vamos mandar um abraço para Patrícia Paranhos, Leandro Souza, Elizabeth Vieira, Nossa Senhora, Paula Reis, bom dia, mandando um bom dia para você. Rodrigo Monteiro, era simples, que se ninguém votasse a favor, o aumento não ocorreria. Eu vou te perguntar o seguinte, na sequência você responde, tem que aumentar esse IPTU? Teria que aumentar mesmo? Ou não poderia muito bem passar batido, sem aumentar o IPTU? E qual é a porcentagem mínima que poderia aumentar? Você sabe qual que é a porcentagem mínima? Se é 1%, ou 2%, ou 5%, 10%, 15%, etc. e tal. Rodrigo Monteiro, Guararema arrecada muito menos e a cidade progride. A cidade de Suzano está um caos mesmo. Se não era necessário aumento, para que então aumentaram? A explicação não foi esclarecedora, Rodrigo. Fica à vontade. Bom, eu acho que comparar Suzano com Guararema, com todo respeito à cidade de Guararema, não tem lógica nenhuma. É desproporcional essa lógica. Comparar a arrecadação de Suzano com Guararema. Você anda na cidade de Suzano, vê o tamanho, a proporção da população, e anda em Guararema, não tem como fazer comparação. Bom, é aquilo que eu disse. Acho que a explicação é lógica. Se nós queremos melhorias, o prefeito podia muito bem dar 2%, 3%, 4%, 5% de aumento, como na verdade eu estou falando, tem locais que vão estar isentos, não vai ter o aumento, não vai ter o reajuste. Ele poderia dar essa porcentagem menor? Agora, raciocine comigo. Como eu falei aqui, fica 20 anos sem atualizar a PGV, daqui a 5, 10, 20 anos vai ter que atualizar. Sim. Gera um outro problema. Ou empurrar para frente. Então, quer dizer, o que as pessoas têm que entender é que este reajuste que vem, ele vem para melhorar aquilo que a cidade está carecendo. Então, assim, eu não vejo nada em conflito, eu acho que é bem oportuno esse projeto. Como eu disse, não agrada a todos, mas como eu disse, empurrar mais 5, 10, 20 anos para frente, quando reajustar, infelizmente o reajuste vai ser muito maior e o munícipe acaba criticando e continua falando e não consegue o quê? Absorver que, inevitavelmente, todas as coisas no nosso país, elas vão tendo reajustes mensais, semestrais, anuais, e não é diferente com a PGV ou, como nós dizemos aí, com o IPTU. E agora o que eu quero frisar aqui, se fala tanto do reajuste, mas eu quero que o município entenda que esse reajuste, essa arrecadação maior para a nossa cidade, vai ser destinado principalmente para a manutenção de escolas, porque falta muita creche. Muitos munícipes, como eu sou professor... Só complementar, já que você falou de escola, o pessoal está falando das escolas, que Guararema, por exemplo, arrecada muito menos, como você falou aí, mas as escolas lá são inteiríssimas, não são sucateadas como o município de Suzano, que arrecada muito, mas as escolas, infelizmente, estão caindo aos pedaços. Parabéns, professor, do Lucas Costa, abençoe sempre, briga pela nossa cidade aí, tem muito que melhorar ainda, tem que melhorar esses asfaltos que andam na estrada de terra, tem menos buraco, etc e tal. O asfalto tá um caos mesmo. Hoje tava até o cara tampando buraco aqui na frente da rádio aí agora de manhã, quando eu cheguei. Tava o caminhão aí no tapa-buracos.
Eles deviam votar uma lei para todos que querem ser eleitos fosse averiguado com antecedentes criminais. Isso é no Brasil inteiro. Concordo com você, viu, Roseli? Terceiro grau, que eles fossem votados para nós no máximo em 2 mandatos. Eu também concordo com você, acho que deveria mudar a lei eleitoral aí, enfim, muita coisa deveria ser mudada de fato. Fala aí, o professor Edilei. Professor, eu queria te fazer umas perguntas, mas antes responde dos ouvintes, e aí eu faço a minha pergunta. Bom, eu quero aqui evidenciar o trabalho do prefeito Rodrigo Achiuchi, que tem se esforçado ao máximo. Percebo que ele não para durante a semana, finais de semana, correndo atrás de recursos em São Paulo, visitando os bairros, vendo as dificuldades. E eu gostaria que o munícipe acompanhasse, aquele que não acompanha, acompanhasse mais de perto o trabalho dele, porque eu tenho acompanhado. E deixar claro aqui, Paulinho, que em um ano não se resolve o problema que há vários anos se arrasta pela nossa cidade. Nem o prefeito Rodrigo, nem qualquer outro prefeito que assumisse conseguiria resolver e solucionar todos os problemas da cidade em um ano. Isso é humanamente impossível, porque nós trabalhamos dentro de uma receita, nós trabalhamos dentro de uma arrecadação, e é justo sim a cobrança do munícipe, mas é justo também o munícipe parar e ouvir e entender o posicionamento e perceber o quanto o prefeito, o secretário, juntamente com os vereadores, têm se esforçado. E eu percebo que em nenhum momento os vereadores têm sido omissos, independente da bandeira que levantam, independente do posicionamento, todos estão correndo, todos estão lutando para o bem da cidade. Como eu disse aqui, unanimidade nunca haverá, nunca será 100%, quando você agrada um, você desagrada o outro, mas todos, percebo, estão visando a melhoria, o desenvolvimento e o bem-estar da nossa cidade. Vereador, eu queria que você falasse o seguinte, foi um ano, praticamente, já foi um ano aí na sua gestão deste ano aqui. Queria que você falasse para a população, os eleitores, o que você fez neste um ano. Qual projeto de lei foi aprovado, exatamente o que você fez nesse primeiro ano de mandato, que mais repercutiu aí, né, que foi maior. Enfim, queria que você resumisse este ano de 2017. Uhum. Depois a gente passa para o ano 2018 em diante. Aí você fala o que você vai fazer o ano que vem. Bom, dentro das atribuições do vereador, nós sabemos que a fiscalização ela é uma tônica que deve ser seguida. Nós temos acompanhado de perto e temos visto a transparência, a seriedade desse governo. E isso é muito importante para nós no Legislativo. Como o nosso tempo é escasso, Paulinho, eu quero aqui evidenciar o projeto Escola Sem Partido, que repercutiu nos 4 cantos da nossa cidade de forma positiva. E eu fico feliz porque causou debate a favor e contra, e a democracia é isso. Não teve audiência pública? Já teve audiência pública. Para aumento do PTU? Não. Escola Sem Partido. Ah, tá, desculpa. Audiência pública para a Escola Sem Partido. Tá. Mobilizou parte da população e, com certeza, foi um avanço para a discussão na educação da nossa cidade. Eu percebo que para a nossa cidade, para o Brasil avançar, tem que se investir em educação, tem que se propor novos caminhos. E o projeto Escola Sem Partido, ele nasceu de um pai inconformado, o Miguel Najib, que não se conformou da sua filha estar sendo doutrinada politicamente dentro da escola, e ele criou esse projeto que eu protocolei aqui no nosso município, fiz uma audiência pública, está gerando essa repercussão imensa na cidade, e eu quero reiterar aqui que é um projeto muito simples, é muito básico. Ele apenas vem elucidar aqui os deveres do professor e os direitos dos alunos. Mas, por outro lado, também eu percebo a importância do debate, da discussão, e como a sociedade ela encara alguns temas que chegam até nossas escolas, que é a ideologia de gênero. Existe uma parcela da sociedade que é conservadora, que é tradicional, que acredita que a sexualidade ela tem que ser ensinada, tem que ser trabalhada em casa. Eu também faço jus a esse princípio. Eu acredito que uma criança de 6, 7 anos, ela não tem maturidade suficiente ainda para discutir
se ela quer namorar com o Joãozinho, com o Pedrinho, se é do sexo oposto ou se é do mesmo sexo. Eu acho que criança tem que ser criança. E nesse princípio, é um dos motivos na qual eu protocolei o Escola Sem Partido, entendendo que nós temos que preservar e cuidar das nossas crianças, que, na verdade, é um princípio que o ECA defende, e nós não podemos deixar se perder, porque nós temos visto, principalmente nesse ano de 2017, uma série de atrocidades, uma série de afrontas à família, às nossas crianças. O que falar da exposição do Banco Santander, do Quer Museu, aquilo para mim foi um tapa na cara da sociedade. Você expor crianças de 5, 6, 7 anos a uma pessoa que está totalmente nu. Inclusive, essa semana eu acompanhei um dos curadores, daqueles que patrocinaram essa exposição, estavam em Brasília, respondendo ao senador Magno Malta, que também defende a Escola Sem Partido em âmbito federal, que defende a família tradicional e os princípios. Por outro lado, as pessoas elas falam que não se deve ter bullying, não se deve ter agressões, e eu também sou desse ponto de vista. O gordo não tem que sofrer bullying na escola, o magro, o que tem a predileção sexual diferente. Na verdade, a escola já contempla isso, já tem projetos contra o bullying na escola. Agora, discutir sexualidade de A e B com uma criança de 5, 6, 7 anos, isso é muito precoce, e lá na frente a gente está gerando problemas para a nossa sociedade. Então, em cima disso, eu reitero aqui o Escola Sem Partido, os princípios da família, e nós vamos prosseguir aí, dando andamento a esse projeto, que tenho certeza que em breve estará na Câmara para ser votado. Vereador, o senhor mora em Casa Branca? Casa Branca. Pois bem, Casa Branca, a rua Ângelo Crepaldi precisa de lombadas ou vão esperar morrer pessoal igual morreu o Getúlio Moreira de Souza? Colocar lombadas. Uhum. Rafael Geraldo, rua Ângelo Crepaldi. A Casa Branca, agora é do Rodrigo Monteiro, a Casa Branca está sucateada, buracos, roubos, foi apelidada de faixa de Gaza. E ele está perguntando se na sua rua tem buracos também, onde o senhor mora lá. Deixa eu ver, tanta gente aqui, puxa vida, peraí. Tem muita gente perguntando coisa aqui, hein? A Gil Santos, Jardim Vitória, deixa eu ver, ela mandando aqui, ela diz aí sobre os aumentos. Como sempre, sobra sempre pro bolso do povo, pagamos e o retorno é zero. Mandando um bom dia, Gil Santos, Jardim Vitória, viu? O Michael tá dando um voto de confiança para o prefeito e para os vereadores. Vamos dar esse voto de confiança aí o ano que vem. Se ele não fizer, aí o bicho pega, tem que fazer, né? Não, com certeza, tem que ser cobrado. Os vereadores estão aí. Nós temos que dar uma resposta para a população, exatamente. Tá certinho, eu agradeço aí o apoio do Michael. Bom, responde aí. Bom, vamos lá. Senão tem vamos lá, vamos pegar a questão das lombadas, Paulinho. A gente não pode, também, minha opinião, a gente não pode encher a cidade de lombadas. Não, na verdade... Eu acho que já tem muita lombada. Tem lugar que não sei por que tem lombada. Não só eu, como todos os vereadores. Um dos maiores pedidos que nós temos é justamente de lombada. Porque eu entendo que a população ela quer segurança. Mas, Paulinho, segue o meu raciocínio. Educação no trânsito. E os moradores da Casa Branca, principalmente aqueles que usam a Estrada dos Fernandes, vão entender. Em frente ao tiro de guerra existe uma lombada. Alguns meses atrás, em frente à lombada, o camarada entrou e destruiu todo o muro do tiro de guerra. E o que eu falo, que a lombada ela não evita acidente. Não. O que evita o acidente é a responsabilidade do munícipe quando entra para dirigir. E eu fico analisando, seguindo meu raciocínio. Infelizmente, na Casa Branca, na avenida principal do ônibus, tiveram 2 acidentes. Infelizmente, uma criança de 3 anos veio a falecer em minha vizinha. Isso foi muito trágico. E nós, cobrando, conseguimos colocar 2 lombadas. Só que, quase um mês depois, Paulinho, sabe o que aconteceu na mesma avenida? Um rapaz bateu na mesma rua e morreu. O de moto? Não, de carro. De carro. Então você percebe que o quê? A maioria dos acidentes, eles acontecem, tem que colocar lombada sim, mas aí eu reafirmo que a lombada ela não vai evitar o acidente. Porque o grande problema que eu percebo é a alta velocidade e isso eu não consigo mudar. Quem tem que mudar é o munícipe. Quem tem que mudar é a população, que quando entra atrás de um veículo, tem o quê? Responsabilidade de andar dentro da velocidade adequada. Eu afirmo mais, Paulinho, que todos esses acidentes que aconteceram no tiro de guerra
e na avenida principal do ônibus não teriam vítimas se as pessoas estivessem andando dentro da velocidade permitida, e se não tivesse lombada, o acidente também não teria acontecido. Educação no trânsito. Educação no trânsito. A gente faz uma estatística e percebe, sempre em alta velocidade. O problema era a lombada. Foram colocadas 2 lombadas na rua principal do ônibus. Um mês depois o rapaz morreu. Por quê? Em alta velocidade também. Então a gente percebe que só falar lombada e colocar lombada, como tradicionalmente nós falamos, não resolve a situação. Nós temos problema de sinalização em Suzano, infelizmente, praticamente nota 0 em sinalização. Inclusive, as lombadas não tem nem pintura, para falar a verdade. A gente anda por aí de carro, você pega a estrada da Santa Mônica ali, passa ali à noite, velho. De dia você já passa com tudo naquelas lombadas, porque a gente passa ali, já sabe onde tem lombada, mas ali, tem vários lugares que você passa nem sabe que tem lombada, porque não tem pintura Será que não tem tinta na prefeitura para pintar lombada? Placas indicando lombada a 50 metros, a 100 metros. Não tem esse tipo de sinalização. Sinalização de solo e sinalização aérea. Está faltando sinalização e campanhas educativas para a conscientização dos motoristas na cidade de Suzano. Fale. Estou falando mais do que você. Não, justamente. Eu também quero ressaltar aqui, devido à demanda, é muito grande, e eu acompanho o trabalho do trânsito, e eu percebo que os trabalhos são realizados sim, as solicitações dos vereadores são atendidas, o prefeito também cobra o secretário Netinho, quero deixar aqui um abraço, e eu percebo que por mais que tenha um trabalho efetivo de pintura, o desgaste é muito rápido, e a reposição ela tem que ser constante, e nós ainda não estamos nesse patamar de fazer de forma tão rápida assim, e o custeio disso também não é tão simples, mas eu tenho acompanhado sim, na medida do possível, tem se procurado atender as necessidades, as dificuldades, como eu falei, não se muda a cara o aspecto de uma cidade de 1 ano, mas o que me deixa confiante é que em nenhum momento eu tenho visto ou percebido omissão nesse governo do prefeito por parte dos secretários. Vou só mandar registrar aqui a presença não, dos ouvintes que estão assistindo e ouvindo. Lourdes Costa, Jéssica Queiroz, Renato Pereira, Rosiane Ribeiro, Bel Rodrigues, Samurfi Santos, Roseli Aparecida, Bruno Santos, Gabriela Cardoso, Lucas Leal, Patrícia Paranhas, parabéns, vereador, por sempre estar do lado da família. Roseli, mandando um abraço aqui. Roseli, acho que estranho que hoje tudo é bullying. No meu tempo brincávamos de tudo e esses jovens estão cheios de nhenhenhen. Na viela da Vila Barros, cadê? Disseram que iam colocar luz e até agora nada. É outro ponto que eu quero ressaltar, Paulo, você me permite? Não, claro, deixa eu só terminar de registrar aqui. Marcelo Santos, Liliane Miranda, velocidade permitida, tem cara andando a 100 por hora no centro da cidade, tem mesmo, dos doidos aí, a gente anda, olha, eu vejo cada barbaridade aí, rapaz, aqui tem bastante gente, hein? A Leia Santos, bom dia, vereador. Rodrigo Monteiro, a Casa Branca, bom, eu já falei, Edmilson Tavares de Assis, o Paulo Gato. Grande abraço pro Edmilson Paulo Gato. O Edmilson Paulo Gato, Rodrigo Monteiro, escola sem partido é para tapar o sol com a peneira, criar pessoas com senso crítico, animais de presépio. Najib sempre foi um sem cérebro. Quem que é Najib? Os ruins se aproximam, o projeto não é simples, você é um professor de história, me envergonha. Tá escrito aqui, tá? Edmilson, bom dia. Zé Pirueiro tá aí, um abraço pro Zé Pirueiro. Quero aqui mandar um abraço pro Zé Pirueiro, mandar um abraço para todos os vereadores, Pacola, Maisena, meu amigo Lisandro, a Neuza, o Paulo Gato. Ô Paulo Gato, tem que mudar esse nome, senão o Lisandro vai pegar pesado com você aí. Pro Rodrigo, pro bem da humanidade, saia da sala de aula, criticidade não é seu foco. Suzana Araújo, bom dia. De um dia para o outro, não consegue mesmo fazer um turbilhão de coisas, mas tem coisas que não tem como não fazer. O Rogério Oliveira, bancada evangélica, soma da política e região não se misturam. Rodrigo Monteiro, Rodrigo, você é cristão, claro que mistura, inclusive Deus nos ensina a orar por ele, está aí, você não sabe de tudo. Sérgio Vieira de Melo, Jardim Colorado, nossa, aqui tem uma carta dele. Esses vereadores, quando em épocas da eleição, falam de representar o bairro e fiscalizar as cobranças de impostos, brigam por impostos mais baratos, mas depois que eleito, dos que pesam no ombro, aí não representam um bairro e sim uma cidade que seus eleitores são incompreensíveis, e o que a prefeitura está fazendo justo
mas não é o que eles falam quando batem porta em porta querendo o nosso voto. A sinalização da cidade está precária. Isso é o pessoal do WhatsApp, né? Que é 11-989-9707. E os dois Facebook abertos aqui tem 300. Não, mas em nenhum momento eu estou falando que o município está errado. O município tem que cobrar mesmo. A gente entende que a situação ainda não é perfeita, não é ideal. E nós pedimos só compreensão para que acompanhe. E a partir do momento que você percebe que os vereadores e o governo está de braços cruzados, você pode falar alguma coisa, mas eu percebo que todo mundo está correndo e dentro das condições do orçamento todos têm se dedicado. É isso que eu tenho falado para o município. E outra coisa, eu quero ressaltar aqui que uma das emendas impositivas, aproveitando que o rapaz é do Colorado, uma das minhas emendas impositivas é justamente para praça, que nós falamos que fica o ponto final das vans, eu estou destinando... 400 mil? É, isso, divide entre saúde e melhorias. Eu estou destinando lá em torno de 50 mil justamente para a praça, dentro daquilo que eu posso fazer, uma emenda impositiva. Qual praça? É claro, a praça que fica entre a Rua Cacique e a tradicional... Jacatatu? Tradicional ponto final das vans. O nome agora me falha melhor o nome específico da praça, mas é em frente ao ponto final das vans. Eu estou destinando essa emenda justamente para o Colorado, porque eu entendo eu ia até perguntar da sua emenda impositiva. Isso. E o restante, você está fazendo o que com ela? Estou direcionando a UTI neonatal da Santa Casa, a UTI adulto, e estou destinando ao PS. 50% é para saúde. Isso, esse aí é o 50%. E os outros 50%? Estou destinando... Você lembra dos valores assim, exatamente? 50 mil para tal lugar, 100 mil para tal lugar? Aproximadamente, porque... Mais ou menos, você lembra? 50 mil para essa praça no Colorado, aproximadamente 30 a 40 mil para a próxima praça no Jardim Novo Colorado, e estive lá no Tabamarajoara, numa escola, Abrão Salomão, e nós percebemos que aquela escola precisa urgentemente de uma reforma no seu telhado, justamente para nós evitarmos um problema maior, que nós sabemos que não foi um problema que aconteceu ali no Monte Cristo. Muitos confundiram, dizendo que caiu o muro da escola, e na verdade não foi o muro do vizinho que caiu dentro da escola, mas acompanhando ali o trabalho dos professores e da direção, entendi que ali também precisa de um reforço para estar reformando ali o telhado da escola e da quadra, e destinei uma emenda de 107 mil para aquela escola ali, Abrão Salomão. Beleza. E o ano que vem? O que você pretende? Fala da iluminação aí do... Então, vamos lá, para a iluminação. Já nós estamos com um problema de iluminação na cidade. Exato, teve um problema. Isso, exatamente, isso aí que eu queria ressaltar. Fala aí. Fica à vontade. Um problema na gestão anterior em relação ao contrato. O prefeito, juntamente com a sua equipe, já está solucionando. Até onde fui informado, já está em andamento aí uma nova empresa para fazer esses reparos, esses serviços que precisam ser feitos. Existem vários pontos cegos na cidade, inclusive na minha rua, em frente à minha casa, existem dois pontos que estão totalmente há alguns meses sem iluminação. Tenho sofrido com isso. Mas assim, a gente percebe que o prefeito não está de mãos atadas. Esse trabalho não está sendo realizado ainda justamente pela questão jurídica, que precisa o quê? Precisa ser totalmente adequada para contratar a empresa. Senão, vai dar irresponsabilidade fiscal e vai gerar mais problemas para o município. Então, nós estamos acompanhando, sim, já tem uma série de pedidos, não só para Casa Branca, mas para a cidade inteira, para o município inteiro, de pontos que, infelizmente, estão apagados. Em relação à segurança, a Casa Branca, ela, para esses dias, vai estar recebendo ali na base, onde tem sido uma cobrança efetiva, e eu também faço coro à população, para que se coloque ali o GCM para dar um auxílio e dar um respaldo. Mas não está ainda a GCM lá? Eu lembro que ia sair a Polícia Militar e ia assumir a GCM, não assumiu? Está tendo aí um período de transição. Está tendo um período de transição e durante alguns momentos no dia, eles fazem ponto ali, eles passam por ali, mas estou dizendo, efetivamente ficar ali 24 horas. E interessante também que a nossa GCM ela vai ser armada, vai receber alguns armamentos, e isso vai dar o quê? Mais credibilidade e segurança para o próprio GCM, para o próprio guarda e também para a população. Que no momento onde ele tem que agir, ele tem como resguardar a sua própria vida e até mesmo defender o munícipe, caso necessário, porque a gente sabe que hoje, propriamente, não é a função do GCM agir como polícia, mas infelizmente existem algumas ocorrências que ele vai precisar sim agir com o uso da força e vai precisar, né, de uso livre, lutar pela sua vida e talvez pela vida de algum munícipe. As suas considerações finais.
Bom, Paulinho, eu quero aqui agradecer a todos. Sim, ó, tem 348 perguntas aqui, a gente só mandando, desculpa pessoal, não tem como responder tanta pergunta, porque o tempo é curto mesmo. Eu quero aqui pedir para essas pessoas, se puderem, entrarem no meu Facebook, no Messenger, enviarem essas perguntas. Eu e minha equipe vamos estar fazendo uma força-tarefa para responder a todos. Tem uma série de perguntas que estão no seu Facebook, tá? Vamos responder, vamos fazer uma força-tarefa para estar respondendo feedback. Acho que isso é importante, justamente essa aproximação e essa cobrança. Quero parabenizar a todos os internautas, a todos os munícipes que concordaram comigo, que discordam. Isso é democracia e eu acho que isso faz muito bem para o nosso país, para a nossa nação. Quero aqui parabenizar você, Paulinho, pela iniciativa de trazer transparência, de trazer informação para o munícipe. Quero aqui parabenizar todos os vereadores que já vieram aqui e aqueles que ainda virão, esclarecer, colocar o seu posicionamento, que estão tendo também a oportunidade e o direito de serem ouvidos, de serem compreendidos ou não, isso aí faz parte. Parabenizar aqui o prefeito Rodrigo Achiuchi pelo empenho, pela dedicação, pelo trabalho em prol da nossa cidade, juntamente com todos os seus secretários, e agradecer a Deus, principalmente pela oportunidade que ele me concede de estar aqui, de poder esclarecer e de poder lutar pela nossa família, de poder lutar pela família do Suzanense, porque a família é nosso maior patrimônio. Daqui a pouquinho a Gerice Regulione, a vereadora Gerice, às 11 horas da manhã. 15 para as 11. Vereador, obrigado pela sua presença. Professor Edirley, né, o Júnior Reis, o professor Edirley, esteve aqui com a gente hoje. E um feliz ano novo, ótimas festas. Eu que agradeço. Quero aqui utilizar aqui as palavras, a fala do meu presidente, Isaqueu Rangel. Feliz Natal para todos. Meu muito obrigado a todos e um bom dia. Rádio Sat, a rádio que fala com você. Lojão do Baixinho, o shopping do seu bebê em Suzano. Enxoval completo, carrinhos, móveis, moda bebê, cadeirinhas e acessórios. Temos crediário e aceitamos todos os cartões.